Oi, gente amiga desta nossa Lorena, querida, bela e culta. Um dos lemas que eu sempre tive desde escoteiro, garotão, é: o segredo dos que triunfam é começar sempre de novo. Então vamos à Praça Arnolfo Azevedo, onde estamos gravando. Lorena é uma cidade que nasceu da fé. O Porto Guaipacaré, à beira do Paraíba do Sul, rio lendário, era referência para os bandeirantes, para os aventureiros, porque era a estrada daquele tempo, não tinha Dutra, não tinha carro, era o rio, e lá, à beira do rio, os primeiros habitantes de Lorena, que eu vou falar no outro programa, o Bento Rodrigues Caldeira, o João de Almeida, fizeram uma capelinha de Nossa Senhora da Piedade. E essa capelinha já foi considerada, e eu ainda quero pesquisar, como o primeiro santuário mariano do Brasil. Porra, está na história, registrado por publicações da FATEA, que tinha a irmã Olga de Sá. Primeiro santuário. Então, o Paraíba era a estrada. O Porto de Guaipacaré era estratégico para a entrada para quem ia procurar riquezas em Minas, no Rio, Paraty. Mas eu quero falar da Praça Arnolfo Azevedo hoje. Contei da capelinha porque tudo era lá. A movimentação primeira de Lorena, quando o Porto de Guaipacaré, era lá, em frente à catedral, que eu vou mostrar a foto nos próximos programas. O Paraíba passava na porta da catedral. As escravas, mucamas, lavavam roupas das senhorinhas na porta da catedral. Depois, o rio voltou para outro leito em 1886. Então era tudo lá. Mas como é que pode, hoje, tá tudo para cá, a catedral de costas para Lorena? Porque o engenheiro Ramos de Azevedo, badaladíssimo, considerado um dos principais do Brasil, porque foi ele que fez o Teatro Municipal de São Paulo e outras tantas obras, e fez também a catedral. Então, esse lugar em que nós estamos era o Largo Imperial. Aqui o mato crescia alto. Aqui era lugar de muitas varas de porcos, suínos, que passavam pela Guaipacaré, pela vila depois de Piedade, freguesia da Piedade, e dormiam por aqui, os tropeiros no mato. Porcos, cavalos, burros. Não existia essa praça, era um caminho de lá da esquina do Banco do Brasil até a hoje rua principal. Essa era a passagem da tropa de burros com a madrinha, com o sininho, com fita, e os 20, 30 burrinhos com jacás atrás. E aqui dormia no mato os tropeiros que vinham
aqui de Lorena, Guaipacaré, freguesia da Vila da Piedade, freguesia ou vila. E aí surgiu esse caminho, porque tudo era concentrado lá em frente à catedral. Mas quando veio para Lorena o trem, ele atraiu lá na estação o desenvolvimento da cidade para lá. E mais, aqui nesta praça, houve muitos enforcamentos. O que é isso? Aqui tinha a forca armada para executar a pena capital, a morte de arruaceiros e, sobretudo, dos escravos daquela época. Havia a escravidão, que brigavam com seus feitores e não sei se era justiça ou injustiça, mas muitos foram enforcados aqui no largo que chamou-se Largo Imperial. Aqui era o Largo Imperial. Mato, pousada para os tropeiros, e hoje é a Praça Arnolfo Azevedo, do Largo Imperial. A forca ficava armada de madeira, para o povo pegar a madeira como lenha, não tinha fogão a gás, era fogão de lenha. E a madeira, os poderosos da época deixavam para o povo pegar a madeira para queimar o fogão em casa. Mas não pegaram, porque o povo dizia que a madeira da forca era maldita. A madeira da forca dava azar. E misteriosamente a forca ficou. Mas a procissão desta Semana Santa que nós estamos vivendo, desde aqueles anos 1700 e pouco, passava pelo Largo Imperial. E o padre vigário da catedral achava constrangedor as procissões da Semana Santa, principalmente, e as outras, do 15 de agosto, passar do lado da forca. Aí apelou à Câmara, que já existia, de vereadores, e ao intendente municipal, porque não era eleição a prefeito. O presidente da Câmara virava intendente municipal, que é o equivalente a prefeito. O Arnolfo Azevedo, com 23 aninhos, elegeu-se vereador. E o Arnolfo foi intendente. E aí, eu já contei do Largo Imperial, que era o nome primitivo, e tem uma curiosidade. Quando foram fazer a matriz, em 1885, 86, começou uma comissão importante daquela época, escolheu fazer a nova matriz, que é aquela que está lá hoje, aqui, no Largo Imperial. Eles queriam fazer a matriz aqui. Mas o engenheiro Ramos de Azevedo, um dos maiores do Brasil, falou: a filha não pode dar as costas para a mãe, não pode dar as costas para o pai. E a mãe e o pai eram o Rio Paraíba do Sul, que eu já disse e repito, passava na porta da catedral, a ponto das escravas irem lavar as roupas das senhorias, dos senhores lá. Até que em 1886
uma enchente mudou o curso do Paraíba para lá. Mas o engenheiro falou, como é que eu vou construir uma catedral, que não era catedral, era matriz, fazer a matriz de Nossa Senhora da Piedade de costas para o Rio Paraíba, que era o pai e até a mãe de Lorena, a Serra da Mantiqueira, que era para onde iam as expedições. Então ele fez a catedral de frente para o Rio Paraíba, para o Porto de Guaipacaré. Então, não houve aprovação para fazer a matriz nova aqui. Mas, em 1889, proclamou-se a República. Caiu a monarquia. E o nome era Largo Imperial. Mas caiu a monarquia, passaram a ser Praça da Liberdade. E ficou Praça da Liberdade até 1928, quando a cidade já crescendo, com o Arnolfo Azevedo de vereadorzinho, presidente da Câmara e intendente, se elegendo e reelegendo deputado estadual, provincial na época, depois federal várias vezes, depois presidente da Câmara Federal do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital do país. E depois senador da República. E como ele projetava Lorena e trouxe benefícios, que eu vou falar no outro programa, botaram Praça Arnolfo Azevedo e ele está ali. Eu, escoteirinho de 13 anos, estava aqui na inauguração dessa estátua. E eu trouxe fotografias que o Zezinho Nicodemos, com o talento dele, pelas imagens, vai editar o Arnolfo ali numa ilha que fizeram de chão firme, inaugurado a 10 de novembro de 1968. O centenário do Arnolfo é 11, mas 11 ia ser segunda, então 10 foi a festa. Prefeito Antônio Cicel, a estátua está ali, é a mesma, só mudou de lugar. Luiz Morrone, imortal nome da escultura, foi quem fez a estátua do Arnolfo em tamanho natural dele. Inaugurada a 10 de novembro de 1968, comemorando o centenário dele de nascimento, que foi dia 11, um dia depois. Eu estava aqui, de vestido de escoteiro, em 68. Bom, a estátua, que era ali onde está, mais para frente, o Carlos Eugênio Marcondes, grande prefeito, meu amigo, que como eu tinha defeitos, como o Zezinho, como todo mundo. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem lado bom. O prefeito Carlos Marcondes, para mim, foi um grande homem, um amigão que eu tive. Mas ele que teve que cortar as palmeiras da praça em 1973. E ele que botou o Arnolfo tomando banho de fonte. Ele colocou uma outra fonte aqui à esquerda e o Arnolfo no meio. E a água jorrava por cima do Arnolfo, o Arnolfo tomava banho todo dia. Hoje o Fabinho fez outra fonte, que eu achei até legal. É atração turística. Eu vejo as crianças entrando na fonte e até a Marieta Bartelega, vice-prefeita, entrou com vestido e tudo, voltando a ser criança. É bom, a gente não pode
esquecer a infância da gente. Ela se molhou toda na fonte. Então a estátua está ali. Mas cadê as placas da estátua? Sumiram. Tem uma só lá, dizendo: homenagem ao mais ilustre filho de Lorena. O maior dos lorenenses era o cognome que atribuíram a Arnolfo Azevedo, o parlamentar da Primeira República. Agora, o Arnolfo, da estátua no seco, foi colocado no molhado e botou outra fonte. Cadê a fonte que estava lá no meio, que o Zezinho vai mostrar fotos que eu trouxe? Porque isso tudo tem que ser documentado. A história tem que ser exata. Ela tem que ter documentação e confrontação dessa documentação. Tem que ver se é verdadeira, tem que ver se é exata. Então eu tenho fotos, publicações de jornais da época, depoimentos de quem viveu, mas não dá para trazer tudo de repente. O Zezinho Nicodemos, grande resgate de Lorena, ele faz com a minha filha Graziella lá no Lorenense, com o meu filho Marcelo. Nós vamos resgatar um bocado da história da fonte. Então, falando da estátua que eu vi inaugurar, falando da fonte, que eu era vereador, por isso que eu citei, o prefeito Arthur Ballerini mandou um projeto para nós, vereadores, aprovarmos, doando a fonte para o Colégio São Joaquim. O São Joaquim teria se comprometido a restaurar a fonte, que estava com problema, e colocá-la ao lado do Santuário São Benedito. Só que a fonte virou um mistério. Cadê? Ninguém sabe. Muitos dizem que ela está debaixo da piscina do São Joaquim. Mas o padre Mário Bonatti, meu amigo, diz que não. Só que tem gente que jura que está lá. E quando eu quis entrar, os diretores de então não permitiram. A fonte marcou época. Foi o prefeito Brás Pereira de Olivas, que foi 3 vezes prefeito de Lorena, quem inaugurou a fonte, e ele batizou de Maria Cecília, que era o nome da filha dele. E a fonte encantou gerações. Ela lançava altos jatos de água colorida, revezando alto, baixo, baixo, alto, verde, azul, amarelo. As cores, era linda a fonte. Então agora tem uma outra fonte de outro tipo. Mas a vida é assim. Cada geração é diferente da outra geração. Cada geração tem seus trejeitos, suas gírias, seus cabelos, suas roupas. Vamos dar uma olhadinha numa coisa que eu quero despertar o povo, a bandeira de Lorena. Eu falei ontem de novo com o Humberto Ballerini, que era vice do Silvinho. Ele, Humberto, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito do Aloísio, vice-prefeito do Silvinho. E ontem ele me garantiu que eles nem sabiam que a bandeira que está sendo hasteada na cidade inteira está errada. Estragaram a flor de lis. Ela ficou gordona, mas, na verdade, a bandeira certa está aqui, ó. Essa é a minha bandeira de Lorena. Esse vermelho nada tem a ver com o vermelho de hoje.
tem nada de arbitrariedade. Esse vermelho é a cor, junto com o preto da Cruz de Lorena, junto com a flor de lis branca, as cores da casa da família Lorena, lá da França, Condessa de Lorraine, que era do Bernardo José de Lorena, governador na época da província de São Paulo, que transformou Lorena em cidade. Mas o povo, essa revelação, o povo não gostou de que o governador de São Paulo, que era província, que era outro nome, elevasse a freguesia da Piedade à emancipação política em 14 de novembro de 1788, com o nome de Lorena, que era o sobrenome dele, Bernardo José de Lorena. O povo protestou por mais de mês. Queria que viesse a se chamar como cidade Piedade, Nossa Senhora da Piedade, já que a nossa cidade nasceu da fé, até hoje. Então, eu acho que você, meu caro Zezinho, não sei se dá para mostrar a bandeira lá, que é diferente dessa flor de lis, que é fina, que é trabalhada, que é bonita, que simboliza a pureza da padroeira Nossa Senhora da Piedade. E a flor de lis, por sincronicidade cósmica da minha vida, está presente desde eu dos 12, 13 anos, com os escoteiros. Tem umas coisas intrigantes nesta história da nossa praça, que é o coração de Lorena. Este monumento eu vi inaugurar com o prefeito Arthur Ballerini, junto com o presidente da República, Ernesto Geisel, que veio a Lorena, se não me engano, é 17 de outubro de 1977. O palanque era ali na esquina, do lado do hoje Banco Santander, que era o clube comercial, bonito aí. E aí o Arthur desceu, o prefeito, com o presidente da República, e inauguraram esse monumento aqui. Esse, a flor de lis da bandeira, pureza de Nossa Senhora da Piedade, branca, com a cruz de Lorena preta, símbolo da fé. O presidente da República, Ernesto Geisel, com o prefeito de Lorena, Arthur Ballerini. Cadê esse monumento? Cadê? Reformaram a praça, recente, antes dessa última reforma, na outra. Cadê? Sumiu. Não achei na garagem da prefeitura, não achei no matador, onde eles empurravam as coisas. Sumiu. Um monumento que não era para ter sumido. E também vou aproveitar para dizer que a terra das palmeiras imperiais, velho berço de condes e barões, por 100 anos praticamente, 1884, quando plantaram 50 palmeiras aqui na praça, imperiais, que eram símbolo do poder, proximidade com Dom Pedro II. Lorena foi uma mini corte de tanta importância, tanta riqueza, e as palmeiras imperiais, lindas, majestosas, eram símbolo do poder da época. Elas duraram 100 anos, praticamente até 1973,
quando o prefeito Carlos Marcondes encomendou um estudo do Ministério da Agricultura para avaliar as palmeiras, já que muitas estavam carunchadas, não é esse o termo, mas está para entender. E aí cortaram tudo, para evitar transtornos, acidentes. Mas, no hino de Lorena, do senhor Francisco Ferreira Leite, Luiz de Castelar, Leitinho, meu amigão, meu guia espiritual até, me ajudou muito. Ele fez o hino de Lorena dizendo: ó terra das palmeiras imperiais, velho berço de Condes e Maranhão. Mas aqui, Zezinho, eu tenho uma raridade. Ninguém tem essas fotos. Pode procurar. O andaime na palmeira. O funcionário lá em cima do andaime, compridão, com a foice, cortando a copa das palmeiras. Eu tenho toda essa documentação disso que era tantas palmeiras. Olha que maravilha. O Zezinho Nicodemos vai editar outras fotos e aí vai ao ar. Mas era essa praça que agora a geração atual, ou as gerações mais atuais, nem imaginam como eram lindas as majestosas palmeiras imperiais do velho berço de Condes e Barões. Tinha aqui na praça, tinha em frente à catedral, tinha na Rua das Palmeiras, do viaduto, que vai para o cemitério, tinha na praça da igreja São Benedito, mas agora não tem mais. Fazer o quê? Tudo muda, tudo passa. Só não passa o amor da gente pelo amor da gente. Os filhos, a namorada Carolina, de 12 aninhos, quando começamos, e hoje nós estamos resgatando. Já falei da bandeira, já falei do monumento, eu vou fechar. Já não faz, tinha grades em torno da praça. O Zezinho vai pôr as fotos para vocês. Tinha grade na praça inteira. Em cima de uma muretinha, grade de ferro. 4 portões, um em cada ponta. E a praça ficava de manhãzinha aberta até as 8 da noite. Aí o guarda dava 3 apitos para avisar que ia fechar. A grade, o gradil, foi inaugurado em 1900 pelo Pedro Vieira, que era o intendente. E foi retirada em 1933, entre 30 e 33, quando era prefeito Antonino Rosa Júnior. Foi quem tirou. Da grade de toda a praça, sobrou em Lorena só um pedaço. É a que está lá em frente do cemitério. Aquela grade da frente do cemitério é parte da grade que fazia toda a volta da praça. E o resto, segundo